Êxodo capítulo 20, a partir do verso 18, é onde vamos então fazer a leitura. Êxodo 20, verso 18. Vamos fazer a leitura. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, ou à nuvem, onde Deus estava. Então diz o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Só até aí. Agora pode assentar, e mais palmas para louvar ao santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, falando como que o Senhor sempre quer fazer as maravilhas ou sarar o seu povo. Então o texto está com base em 2 Crônicas 7,14. O povo que chama o Senhor pelo nome, se quer ser sarado, então primeiramente deve humilhar, depois orar, buscar a face do Senhor, converter-se, Ele perdoará, sarará. Então não é só querer que Deus opere ou querer que Ele faça um milagre que Ele vai vir. Então primeiramente sempre Deus quer nos ver níveis de humildade diante dEle. Toda pessoa que não consegue orar, não consegue manter uma vida ministerial, e tem altos e baixos, porque sem orar não vai adiante, mas muitas vezes retroage, porque o conceito de humilhar-se não está adequado. Então toda pessoa que se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus humilha. Toda pessoa que quer ver Deus sarar, ele tem que estar sempre com o coração humilde, tanto diante de Deus, diante do próximo, diante das pessoas. Toda pessoa soberba, Deus não o suporta. Pode até falar que serve a Deus, porque a humildade é o que agrada a Deus. A soberba foi a causa de Satanás ter caído. Antes se chamava Lúcifer, anjo de luz. Então ele queria subir ao monte santo de Deus, queria algo que ele não tinha, soberba. Então de lá foi abatido, e a terça parte dos anjos caiu também. Então a soberba é algo que contaminou até o céu, e Deus gosta de humildes. Então a humildade não é pobreza também, mas dependência de Deus, reconhecer o próximo superior a você, honrar a pessoa, reconhecer o erro, falar dos pecadores sou o principal. Veja então que Israel viu muitos milagres através da mão de Moisés, porque Moisés recebeu a autoridade de Deus. Mas Deus queria também que todo Israel tornasse uma nação forte, poderosa, que todos tornassem cada vez mais agradáveis a Deus. E então Deus convoca a todos contemplar sua face, buscar sua face. Por quê? Porque Moisés já tinha procedido como um homem humilde diante de Deus, que ele era o mais manso da terra, ele orava para satisfazer a Deus. Agora Deus queria Israel, todos buscando a face dele. Por quê? Porque Deus ia fazer uma nação poderosíssima na terra, e através desta nação os outros povos se convertessem ao Deus eterno, como exemplo. Então Deus tinha um plano muito grande, mas esse plano na realidade não se cumpriu em Israel. Agora o plano de Deus passou para a igreja, que é chamado Israel de Deus. Israel como nação praticamente fracassou. Ainda há promessas, profecias que vão cumprir para o povo de Israel, mas em relação a trazer a glória de Deus à terra, Israel não trará mais. Agora a função passou para a igreja, e os mesmos princípios Deus usa. Então veja bem que chegou em certo momento que estavam praticamente, quem estuda a Bíblia sabe que o Horebe, Sinai, quem estuda geografia, o Sinai não está no Egito, não está no Israel, está no Egito. Era terra já dada a Abraão. E então faltava lá uns 8 quilômetros
do Sinai, que hoje está dentro do Egito, para chegar nas fronteiras de Israel. Então lá Moisés recebe de Deus que Deus estaria lá no cume do monte. Tanto é que Deus se manifesta lá, aparece trovões, relâmpagos, zunidos ou barulhos de buzina tocando, como buzinas como de chifres de carneiro tocando, e uma nuvem densa rodeando aquele monte, aquela montanha. E Deus fala que eles santificassem, separassem, e todos poderiam subir ao Sinai para ministrar a Deus, para contemplar a face de Deus. Veja então que antes Deus manifestava a sua mão, através da oração. A mão de Deus é o milagre, a cura, abrir o mar vermelho, mas Deus queria mostrar-se pessoalmente. Você pode ver aqui que Deus convocou a todos, mas o próprio povo de Israel, eles mesmos declaram: não fale Deus conosco, senão vamos morrer. Fale Moisés, suba, volte, mas nós não vamos subir lá não. Então na realidade Israel não queria buscar a face do Senhor, eles queriam só a mão de Deus, queria só a operação, os favores de Deus, mas a intimidade com Deus, Deus desceu do céu para a terra. Veja, Deus é infinito. Se você já olhou para o cosmos, já viu alguma pesquisa científica, como que a Terra é comparada com algo tão minúsculo no meio dessa vastidão do universo, e o próprio Deus eterno se manifesta de forma tal num monte para uma nação. Veja que Deus é poderoso tanto para ser infinito, como para também se revelar num pequeno planeta como a Terra, em cima do monte chamado Sinai. Deus é Deus, porque Ele é amoroso e misericordioso, e Ele é sábio em todos os seus caminhos. Quem é Deus? Ninguém sabe como é o seu poder, que é infinito. Então Ele veio para que o povo dele, naquele tempo Israel, contemplasse sua face, pusesse ali tudo em adoração a Deus. Mas o povo vê aqueles trovão, aqueles relâmpagos, aquela nuvem grossa, espensa, escura, e eles falam: não vamos subir não. Ninguém subiu mesmo, com medo, atemorizado. Moisés fala: não, podem subir, Deus quer só vos provar que ao vocês subirem lá, vocês não vão nunca mais cair em pecado, nunca mais vão andar na carne, no engano, porque quem contempla a glória de Deus é uma transformação total. A pessoa tem temor transformado, fica mesmo impregnado com o caráter do Senhor. Quando nós só ficamos a receber a mão de Deus, cura, milagre, libertação, ou louvar a Deus, cantar, fazer campanha, podemos ter bênção, mas ainda suscetível a quedas, a engano, a carnalidade, ou seja, a fraqueza do homem, que é comum. Mas diz aqui a palavra que Deus fala para Moisés: vão me manifestar para que não pequeis mais, para ter o temor mesmo. Eles viriam o próprio Deus eterno, mas eles falam: não vamos lá. A carne não gosta de contemplar a glória de Deus, e por isso você pode notar que daí começou a queda de Israel. Dos 400 e tantos anos que eles estavam escravos, poderiam entrar em Canaã já a 8 quilômetros de distância, para tornar a maior nação da terra, e viram maravilhas das mãos de Deus. Na hora que Deus queria que eles buscassem a sua face, que estivessem ali diante da face de Deus, eles rejeitaram, e aquela geração começou a decair. Tanto é que por causa disso eles tentam entrar em Canaã, e já vê inimigo, já aumenta o tamanho do gigante, e inflamam Israel, e não entram mesmo. Mas a queda deles começou ali, de rejeitar em buscar a face do Senhor. E aquela geração, 40 anos, errante do deserto até morrer o último. Só entrou a segunda geração. Para a igreja é o mesmo princípio. A maioria do povo de Deus crê, busca as bênçãos, quer os milagres. Você pode notar que as igrejas estão tudo cheias. Fala: vamos fazer campanha para casar, enche. Vamos fazer campanha para ficar rico, para fazer todo mundo virar empresário, para todo mundo ficar famoso, ter carro do ano, apartamento, fazenda. Todo mundo quer, todo mundo gosta.
Todo mundo também tem legitimidade de ter, porque é legal ter as bênçãos. Mas o problema é que na hora que convoca, vamos fazer vigília, vamos jejuar, vamos subir ao Monte Sinai, contemplar a face de Deus, vamos passar a madrugada inteira só adorando a Deus. Aí pode contar 1, 2, 3, 4, 5, e os outros vai tudo embora e não ficam. Não, fica lá o pastor, os obreiros mais fiel e quem quiser, mas eu não. E isto você pode fazer um exame próprio de você. Você tem prazer na face do Senhor ou querer só os favores dele? Por isso que muitos não vê as maravilhas, porque acha que servir a Deus é fazer uma campanha, orar, ver Deus operar. Mas Deus está chamando: suba o Sinai, meus filhos, eu quero contemplar vocês diante da minha face, porque é a única maneira de aumentar o temor e não cair mais em pecado, ficar íntegro mesmo, santificado por um grande avivamento. Por isso que Deus fala lá em Crônicas: se o meu povo, que chama pelo meu nome, humilhar, orar, buscar minha face, aí o que vai ocorrer? Os caminhos maus desaparecem na tradução original. Então eu virei mais ainda, sararei a terra. É a promessa de Deus. Então a igreja tem que ter esse caminho para Deus sarar a terra. E quando ele sara, aí que vem riqueza. Mas o povo de Deus quer pôr a riqueza lá antes de Deus ter aquela alegria de ver o seu povo buscando a sua face. Então é uma forma errônea de muitos estarem até servindo a Deus como querem, não como Deus determina. Mas esse é um caminho que leva à conquista. Mas Israel fracassou. Israel teve libertação, batismo, que passaram o Mar Vermelho, Deus os livrou do mal e Deus os abençoou. E na hora que Deus queria que eles tornassem íntimos, buscar a face do Senhor, fala: não, fale Moisés, lá não, vamos morrer. Por que eles falam que vamos morrer? Porque na realidade existe algo espiritual que ocorre. Ao buscar a face de Deus, a velha raça adâmica morre mesmo. Ela vai mortificando o caráter ruim, a sensualidade que muitas vezes está enganosa, ou aquilo que você está oculto na sua vida, que você nem sabe. Morre mesmo a raça adâmica, mas vai ressurgir uma pessoa temerosa, cheia da graça de Deus, do caráter do Senhor. Mas isso é necessário buscar a sua face. Buscar a face de Deus não é pensar em si mesmo, mas em ter tempo para Deus, em orar, em agradecê-lo, em honrar, em exaltar o seu nome. E aí então Israel foi convocado e só Moisés subiu. Ele entrou naquela nuvem espessa, porque ali estava a glória do Senhor, o poder celestial, o Deus vivo. E Moisés volta, o seu rosto reflete luz, e o povo ali ainda no engano, na carne, queria só os favores de Deus. Mas aí começou a decadência. Então Deus fica esperando a igreja como um todo, ou todos os ministérios. Deus fica esperando aqueles que querem a face do Senhor. Veja que a nossa matriz já há vários dias jejuando e 40 dias. Aqui estamos tentando ir mais adiante, 7 dias, mais 7 dias orando, mais vigília, convocando para buscar a face do Senhor. E geralmente os ministérios que vão experimentar avivamento são os que chegam à manifestação da glória do Senhor, que tem interesse na face do Pai, e não só das bênçãos. Mas há uma batalha mesmo, há uma resistência do eu pessoal com a presença do Pai. É uma realidade, porque a carne, ela vai falar com ela mesma, o velho homem adâmico: você vai perder o seu trono. Se você contemplar a glória de Deus, os seus desejos acabam, os seus prazeres que você quer não serão os mesmos, a sua vida vai mudar totalmente, e muitas coisas a carne fica resistindo, como Paulo escreve: o Espírito Santo luta contra a carne contra o Espírito Santo. Mas para Deus sarar, alguém tem que contemplar a glória do Pai. E veja bem, Moisés contemplou, mas mesmo assim ele não entrou. Ele viu depois o Rei Eterno. Quando Jesus estava na terra, desceu lá Elias e Moisés, estava até Pedro lá e viu que Moisés apareceu, porque ele não havia morrido. É uma passagem lá em Mateus.
Ele contemplou depois, mas aquela geração não, só Josué e Caleb que mantiveram fidelidade. Mas a geração de 21 anos acima, que saiu do Egito, todos morreram no deserto. Deus não pôde fazer avivamento com aquela geração, foi com a geração de Josué e Caleb. Assim a igreja, Deus quer fazer avivamento, então passa uma geração, essa geração não consegue a face do Pai. Você pode notar que Deus levanta as igrejas, e a maioria do povo está relutando em só querer os favores de Deus. Você liga a televisão, liga os rádios, vai nas igrejas, então do mesmo jeito, só queremos os favores do Pai, só queremos os milagres, só queremos cura, riqueza, fartura. É legal e legítimo, mas na hora que se convoca para buscar a glória do Senhor, a sua face, ninguém fica, ou poucos ficam, e os que ficam que vão contemplar. Mas para ter um avivamento tremendo, Deus quer um povo, ou seja, um povo fiel para isto. Então nesses últimos tempos Deus está alcançando. Por quê? Porque já se nota em vários ministérios muitas pessoas em grande disposição de buscar a face do Senhor, para a sua glória se manifestar. Aí ele vai sarar mesmo a terra. Então hoje temos mais uma vigília, mas você que deve estar em sintonia com o Espírito de Deus, porque eu não posso obrigar, nem Moisés obrigou ninguém a subir, ele só falou, mas o povo que deu o parecer, não, se formos, vamos morrer, fale Moisés conosco e não Deus, tal que está escrito, e pereceram. Então você tome a decisão e fale: Senhor, eu quero subir mesmo ao Sinai, Senhor, quero adentrar nesta nuvem de glória, Senhor, quero ministrar mesmo a Ti. Então tome uma decisão, que com certeza seremos um povo que vai trazer saúde para a terra, ou para a igreja, para as pessoas, porque o sarar quer dizer o milagre, a cura mesmo, a transformação, o avivamento tremendo, e qualquer bênção que queremos. Então a oração de hoje, como está sendo feito na semana, mais uma vez, procure e fala: meu Deus, me ajude a ser uma pessoa mansa e humilde. Senhor, me ajude mesmo a orar, não para satisfazer a mim, mas a Deus primeiro. Senhor, eu quero também ter o tempo para manifestar a Tua glória. Eu quero gastar tempo para Te adorar, Senhor, e nem preocupar comigo mesmo. Eu quero me envolver em subir o Sinai, que para nós hoje é a declaração de amar o Senhor, de adorá-lo, de exaltar o nome dEle, e nem preocupar com nós mesmos, mas em engrandecer o Senhor. E aí ele vai ver que ele tem um povo mesmo que ama a face dele, não só os favores dele. E aí ele vai sarar mesmo a terra. Há uma transformação total do povo de Deus para um grande avivamento. Então a oração de hoje, ela tem esse propósito. E logo depois nós vamos ter praticamente mais 2 horas de oração, mas de adoração mesmo, de adorar, de buscar a face do Senhor. E mais uma semana lutando contra a carne, o mundo e o pecado, para trazermos a glória de Deus à terra, porque não há outra maneira. Por isso está escrito: se o meu povo que chama pelo meu nome, então humilhar, orar, buscar a minha face, os caminhos maus vão sendo largados. Então ele vem, ouve, ele sara e muda a história. Aí os seus olhos estarão fixos e a sua glória manifestando neste lugar. É uma promessa profética. Então que você abrace isto, queira mesmo que o Senhor sare a sua vida, a sua família, toda a terra, para um grande avivamento. E as palmas então bem forte para exaltar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.